O Betis venceu, mas não foi um gol normal, foi um golaço absurdo, mostrando a boa fase do Antony, que em 20 jogos fez 7 gols. Esqueci o número de assistências dele, acho que são 4 assistências, mas além de tudo, de números, o Antony vem fazendo partidas e apresentações consistentes, apresentações que destacam. A gente sabe como o Antony, naquele lado do campo, naquele flanco direito, como ponta esquerda, ele é absurdo, ele protege bem a bola, ele no 1 para 1, ele é incrível. Ele sempre tem que prender marcação adversária. Se der espaço para ele, ele vai fazer um estrago, ele vai arrebentar. O Antony comprado pelo Manchester United por mais de 100 milhões de euros, agora está aí valorizado de novo. Existe uma forte propensão, porque você vai perguntar assim, mas o que o São Paulo tem a ver com isso? Existe uma forte propensão de que o Atlético de Madrid compre o Antony pelo valor de 320 milhões de reais. Essas conversas vêm acontecendo. O Atlético de Madrid do Simeone quer o Antony, até por conta da adaptação dele da Espanha, o bom resultado, os bons placares, vem acontecendo conversas em paralelo, e o São Paulo está de olho. Eu também estou acompanhando por isso. Por quê? Porque se o São Paulo, se o Antony for vendido do United para o Betis, o São Paulo, para o Betis, para o Atlético de Madrid, por este montante, o São Paulo tem direito a 5% da negociação. Se for 320 milhões, o São Paulo teria direito a 16 milhões de reais. 16 milhões de reais neste cenário, ele não resolve nada da vida financeira do São Paulo. Mas, somado, e aí eu vou falar com vocês, a possibilidade de venda do Gabriel Sara, que ontem, com a derrota do Fener para o Besiktas no Campeonato Turco, o Fener do Mourinho perdeu para o Besiktas em casa e praticamente deixou o Galatasaray com a mão na taça. Não tem como, honestamente, conversando com alguns amigos aqui que são da Europa, inclusive, que são turcos, eles me garantiram que não tem a menor chance pela configuração do campeonato. É diferente do Brasil, que times menores ainda tomam pontos dos times grandes, os jogos são meio inesperados. Aqui, lá na Turquia, já é certo que o Galatasaray vai levantar a taça, o Sara vai ser campeão. O Sara, que tem 40 e poucos jogos na temporada, fez 2 gols, também deu uma cacetada de assistência, acho que 8 ou 9 assistências ao longo do torneio, valorizadíssimo. E quem quer contratar ele é nada mais, nada menos do que o Pepe Guardiola, para jogar no City, nessa reformulação que o City vai ter na próxima temporada. A gente sabe que o Sara joga de lateral esquerdo, ala esquerdo, volante, primeiro volante, segundo volante, meia, ponta. Qualquer coisa que você botar, o Sara joga. Então é um jogador extremamente útil para, e conhece, já jogou na Inglaterra, um jogador que não vai ter dificuldade com o inglês, com adaptação ao futebol inglês, ao país, à cultura inglesa, porque jogou no Norwich durante, se não me engano, 2 ou 3 temporadas antes de ser vendido para o Galatasaray. E é um jogador bom de grupo, bom de cabeça, e faço total. Independente do São Paulo ganhar dinheiro, vou torcer para esse jogador, porque foi um jogador que sofreu muito por conta de imbecis que criavam e problemas e perseguiam o jogador de uma forma completamente irresponsável, e não só irresponsável, como uma forma. É aquilo que a gente sempre fala, de construir o personagem. As pessoas querem hoje em dia hypar frases, hypar jargões, querem crescer em cima de jogadores. O Sara era só um menino, diz que prejudicou ele, e tá aí aquela coisa antiga de criticar o Sara, de falar um monte de asneira do menino. O menino não só venceu na Inglaterra, subiu pro, mas no Norwich, não sei o quê, agora foi pro Galatasaray, na primeira divisão turca, campeão, jogador protagonista relevante, está aí para poder ir para um dos maiores clubes do mundo do futebol recente, mesmo não sendo um dos clubes historicamente, tradicionalmente dos maiores clubes do mundo, mas está aí o Sara chegando em um dos clubes tops mundiais para participar e fazer parte de um time mais jovem de reconstrução do City, já que o Guardiola renovou aí, se eu não me engano, por mais 2 anos. Então o Sara, se tiver, vai ter pelo menos 2 anos de Pep Guardiola. Gente, é quase que o ápice de um jogador de futebol. Você ir para um Bayern de Munique, você ir para um City, para um Liverpool, para um Barcelona, para um Real Madrid, convenhamos, é você chegar no ápice do futebol mundial, mesmo que você não conquiste taça, que você não faça nada, você está jogando na nata, você está jogando ali naquela fatia, no topo da pirâmide dos jogadores mundiais, entre os melhores de todos, para fazer isso. E o Sara alcançando isso. Também torço muito para que isso aconteça. As pessoas que eu converso dizem que as conversas estão avançadas, nada fechado ainda, mas a perspectiva é muito grande que o City leve o Gabriel Sara.
e o São Paulo também ganha dinheiro com isso. O São Paulo também tem 5% da negociação, fala-se sobre 40 milhões de euros, o que também faria o São Paulo ganhar alguma coisa entre 13 milhões de reais. Só nessas duas negociações, você está falando aí de quase 29, 30 milhões de reais em duas negociações, se é que esses valores vão ser confirmados. Então, estou falando com vocês de uma forma preliminar antes, mas por que isso é importante para o São Paulo? O São Paulo ainda tem que arranjar 85 milhões em jogadores, em negociações de atletas. Essas duas negociações fariam o São Paulo ter um acréscimo de capital, um ganho de capital garantido no meio do ano, sem negociar ninguém. Ah, mas a gente ainda teria outras negociações para fazer. Sim, a gente ainda teria outras questões, lembrando que temos o Nestor no Bahia, que podemos angariar mais 30 milhões de reais. As metas deles são atreladas e a gente vai ter que avaliar isso até o final do ano para ver como vai ficar. Então, imaginando que a gente pega essa grana aí, vai, 29 milhões do Sara e do Antony, meio do ano. Isso que ainda pode ter outras negociações de jogadores que o São Paulo tem mecanismo sem vender, eu tô falando sem vender ninguém nosso, que a gente não possa ter um mecanismo aí. Bota aí, mais 30 milhões do Nestor que está no contrato. Vai para 59 milhões. Ah, mas Anquieta, e se o City falar que quer negociar um parcelamento? Não tem problema, porque o ponto do São Paulo, como eu já expliquei para vocês, existe a grana contábil, que é quando você vende o jogador, ele entra naquele ano corrente, ou seja, 2025. Então, contabilmente, o São Paulo já vai entrar esse dinheiro para esse ano, mesmo que o fluxo de caixa seja posterior. Mesmo que o fluxo de caixa ele seja incorporado, engordado a posteriori, o fluxo contábil, que é o que conta para o ano, ele já estaria sendo previsto e estaria sendo atingida aquela meta que o São Paulo pretendia. Então, o São Paulo teria os 29 projetando, né? Mais os 30 do Nestor, você já tem 59 milhões. Aí você tem jogador emprestado, que também tem metas, que é o Galopo, voltou a jogar, fez até gol outro dia, esqueci até o nome do time que ele fez gol. O Galopo tem aí mais 20, se eu não me engano, são mais 20,5 milhões de reais ou 22 milhões. Agora eu não me lembro, mas é na faixa dos 20. Se a gente projeta 59, a gente está fazendo uma aproximação, mais 20, vamos imaginar que seja 21, que é no meio caminho, entre 20,5 e 22. A gente tem 21, só para juntar e encaixar. Você tem aí 59 mais 21. Rapaziada, você já chegou a 80 milhões de reais. Aí falta um farpelo pequenininho de 5 milhões, alguma merreca aí de 10 milhões para você poder chegar na meta de cumprimento de venda de jogadores. E aí, cara, se você pegar o Patrick, se você pegar qualquer jogador aí do elenco, mesmo que não seja significativo entre os que nós temos dentro do grupo, você já conseguiria perfazer esse valor, mesmo que você falasse, não, não vou vender ninguém já que eu cheguei nesse valor, eu vou levar esse grupo até o fim do ano com essa galera que está aí.